Olá, mais uma vez felizes estamos por poder estarmos juntos e para poder ministrar a palavra do Senhor, a palavra que Deus tem para nossas vidas. E isso gera alegria no nosso coração e muito alegre porque a palavra pode alcançar qualquer um através da forma que Deus tem, da forma que Ele quer, através do meio que Ele quiser usar. E hoje eu queria falar, queria ministrar, queria compartilhar um assunto, que é um assunto que faz parte do nosso contexto, num contexto nosso de cristão, que tem a ver com a nossa vida cristã, e que todo cristão tem que participar disso, se envolver com isso e principalmente compreender a importância disso. Hoje eu queria compartilhar e vou ministrar sobre a ceia. Eu quero compartilhar e ministrar sobre a ceia do Senhor. Eu quero falar sobre o que é isso, o que isso significa, qual que é o significado disso para nossas vidas, qual que é a importância ou não disso, o que isso significa para nós. Quero tratar disso, porque a ceia do Senhor, ela continua tendo a sua importância no nosso meio até hoje, vai continuar assim, até que Ele venha, e nós vamos tratar sobre isso. E para começar falando sobre isso, eu quero ler com você um texto bem conhecido que trata sobre isso, que é 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que está escrito assim, Paulo escreve o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isto todas as vezes o que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui, essa parte da carta aqui aos Coríntios, que Paulo está tratando com eles aqui, antes do verso 23 que nós começamos a ler, na verdade Paulo está repreendendo a igreja. Ele está dizendo algo sobre a igreja, e ele até diz nos versos anteriores, fala assim: isso que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, porque vocês estão equivocados, vocês estão deturpando, vocês estão usurpando daquilo que é para nós fazermos segundo Jesus nos direcionou. E ele começa a tratar, por quê? Porque aquela igreja estava cometendo alguns equívocos muito sérios. Na hora que eles se reuniam para a ceia, eles estavam vacilando, desconsiderando alguns irmãos, falhando nos seus processos, nos seus procedimentos. Por quê? Como que funcionava naquela época? Naquela época eles se reuniam e eles se juntavam para comer juntos. Não só a ceia que nós conhecemos hoje, principalmente a cultura cristã evangélica faz isso, né? Que nós falamos que tem um culto de ceia, né? Essa cultura que foi adquirida, e não era dessa forma antigamente. Eles se reuniam e de um momento eles se reuniam para comer, e depois que eles comiam, eles ceiavam, eles participavam da ceia.
E aí o que acabava acontecendo? Alguns daqueles irmãos que tinham mais condições econômicas, eles levavam mais comida, só que eles começavam a comer antes de todo mundo chegar, e eles começavam a comer, e não esperavam os demais, e os demais, principalmente que não chegavam depois, eram os irmãos que eram mais simples, mais pobres. E às vezes quando esses irmãos chegavam, aqueles irmãos já estavam tão satisfeitos, e alguns já tinham bebido tanto, que Paulo até repreende, dizendo que eles já estavam até bêbados, enquanto alguns ainda passavam fome. E ele repreende fortemente aquela igreja, e fala assim: isso que vocês estão fazendo não é a ceia. Vocês não estão entendendo nada, vocês não estão compreendendo o que é a ceia, o que isso significa. E ele começa a tratar, e ele fala assim: por quê? Ele fala no verso 23 que nós lemos aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E é muito importante a gente conhecer o contexto inteiro da Bíblia, como funciona a Bíblia, como funciona o texto. Porque nós equivocadamente pensamos às vezes que os livros da Bíblia, eles estão colocados em ordem cronológica no qual foram escritos. Não foi assim. Essa carta, por exemplo, de Coríntios, Paulo escreve as cartas antes mesmo dos evangelhos serem escritos. Ou seja, Paulo não tinha lido os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que tratam daquele momento de Jesus na Páscoa que ele está celebrando, e ele participa ali da ceia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade não tinha nenhum escrito. Na verdade nós não sabemos bem se Paulo recebeu isso diretamente vindo de Jesus. Jesus disse isso para ele, ou ele recebeu isso dos irmãos, os irmãos compartilhando com ele, os demais apóstolos, alguns dos irmãos. Mas Paulo, ele não conhecia os evangelhos ainda, e ele recebe essa revelação. Ele fala: eu recebi do Senhor. O que ele recebeu dele? O que Paulo recebeu de Jesus? O que ele recebeu dele? Ele recebeu do Senhor que Jesus, na noite que foi traído, tem um momento específico, ele trata dessa situação especificamente. Ou seja, aqui não tem margem de dúvida quando isso aconteceu, quando isso foi instituído. Foi na noite no qual ele foi traído. Não tiveram 3, 4, 5, 30 noites que ele foi traído. Teve uma noite que ele foi traído. E essa traição nós conhecemos, é a traição de Judas. Quando Judas o trai e o entrega. Naquela noite, na qual ele está ali celebrando ali a Páscoa junto com seus discípulos. Naquela noite ele faz algo. Eles estão participando da ceia, eles estão ceando. Ceando aqui é comendo juntos. Aí Jesus pega o pão. E aquele pão, ele era um pão sem fermento, porque a Páscoa deveria ser comida, é um pão sem fermento. Nós vamos tratar disso também. E ele pega um pão, e a Bíblia diz que ele parte. E repartir é diferente de partir o pão. Partir o pão é pegar um mesmo pão e pegar pedaços desse pão e partir e distribuir. E a Bíblia diz que ele pega aquele pão, ele parte entre os discípulos e todos comem. E aqui ele fala o que acontece, ele fala assim: tendo dado graças, ele dá graças, ele pega aquele pão, agradece: Deus, obrigado, ele agradece, ele dá graças ao Senhor, ao Pai, e partiu e disse: isto é o meu corpo. Fala: isso aqui é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazer isto o quê? Isso que ele está fazendo, isso que ele está ensinando. Ali Jesus inaugura um novo tempo. Jesus inaugura uma nova situação. Alguns chamam isso de sacramento. Eu confesso para você que eu não gosto disso, de chamar de sacramento. Sacramento é uma definição teológica para alguns ritos religiosos. Dizem que nós, os cristãos, temos 2 sacramentos: a ceia e o batismo. Mas eu não gosto de chamar de sacramento. Sacramento é uma definição que não está na palavra. Mas, não que seja um equívoco, mas eu prefiro não tratar disso. Eu não prefiro chamar isso de um rito religioso. Eu prefiro de tratar isso de uma condição de vida, uma demonstração do que aconteceu e do que devemos fazer e fazer até quando.
O que aquilo significa? Porque para mim aquilo é muito mais profundo do que apenas um rito religioso. Aquilo faz parte de uma revelação. Jesus, ele traz uma revelação. Ele pega um pão e fala assim: isso aqui é o meu corpo. Uau! Tem muito simbolismo envolvendo isso aqui. Porque principalmente para um judeu, escutar isso, que aquilo é o corpo, e ele parte e come meu corpo. Para o judeu, isso é uma situação que choca a mente humana, principalmente a mente humana judaica. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 9, depois, ali quando está tratando com Noé, Deus inaugura um tempo no qual o homem podia começar a comer carne, porque até então, o homem não comia carne. Vamos ler rapidinho, Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 9. A partir do verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Verso 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com sangue, não comereis. Deus, ele faz um trato aqui, ele faz um novo pacto com o homem, e o homem aqui simbolizado através de Noé. Todos nós somos filhos de Adão e todos nós também somos filhos de Noé. Amém? Isso aqui depois a gente pode tratar disso em outro momento, mas todos nós somos filhos de Noé. E Deus faz um novo tempo aqui, ele fala assim: olha, eu vou te dar para vocês todos os peixes, todos os animais, tudo. E como eu dei todas as ervas para vocês comerem, agora, a partir de agora, vocês podem comer de tudo que se move. Vocês podem comer de tudo. Só que não coma, olha o verso 4, tudo que se move é carne, porém com sua vida. Carne, porém com a sua vida. E aí ele diz aqui, qual que é a simbologia do sangue, a simbologia do sangue aqui é vida, porque ele fala assim: carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Vocês podem comer tudo, mas carne com sangue não. Porque o sangue é o símbolo da vida. E a vida só eu dou. Só eu dou. O homem não pode, por si só, obter vida para ele. Ele não pode obter vida para ele. Ele não pode obter vida para ele. Então, carne com sangue, vocês não devem comer. Agora você imagina um judeu escutando o seguinte: esse é meu corpo, coma. Porque também era proibido, o homem não podia comer homem, um outro homem. Aqui, depois você vai continuar seguindo aqui, lendo o texto do capítulo 9, daqui surge, por que um ser humano não pode matar outro ser humano? Você pode matar uma vaca, você pode matar um bezerro, você pode matar um cabrito, mas um homem não pode matar um outro homem. Aí você vê um judeu dizendo o seguinte: aqui está meu corpo, coma, e aqui está meu sangue, beba. Isso para a mente judia era uma afronta. Era difícil de compreender e entender. Mas aqui Jesus traz uma revelação. Porque ele fala assim: esse pão aqui é o meu corpo, e esse sangue, que é o fruto da vide, significa esse vinho. Esse fruto da vide pode ser o suco, pode ser o vinho, não importa. É o meu sangue que é derramado por vós. É o sangue da nova aliança. Uma nova aliança é feita. Porque uma aliança, para ser feita, necessita de sangue. E Jesus está dizendo aqui: é o sangue. Só que ainda não tinha acontecido nada. Nada. Jesus ainda ia ser morto, então ele já estava fazendo uma declaração profética do que ia acontecer, e mais, aquilo que afrontava a mentalidade judaica, a mentalidade religiosa, ele diz assim: não é só isso não, toda vez que você se reunir, façam isso que eu estou fazendo aqui, em memória de mim. A partir de agora, vocês vão comer carne, e vão tomar do sangue. Aqui é evidente que é um simbolismo. Não é literal.
E aqui é um equívoco que muitos às vezes cometem, a gente comete muitos equívocos às vezes para entender a palavra de Deus, porque algumas coisas a gente quer compreender com a mente humana e a gente se confunde. Jesus está falando de uma forma literal, não de uma forma literal, de uma forma simbólica. Ele está fazendo uma demonstração com elementos naturais, o que ia acontecer no mundo espiritual, o que ia acontecer com ele, que no corpo dele o que ia acontecer, com o sangue dele o que ia acontecer. E ele fala tudo isso para vocês tragam uma memória, para trazer a memória do que ele está fazendo. A ceia, na verdade, o que é a ceia? Quando nós ceiamos, aqui eu já quero antecipar dizendo o seguinte: a ceia é um anúncio, nós anunciamos a morte de Jesus. Toda vez que nós estamos ceando, é a morte de Jesus que nós estamos anunciando. O verso 26 do capítulo 11 que nós lemos aqui diz isso. O verso 26 do capítulo 11. É a morte do Senhor que nós anunciamos. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. E ele diz aqui Paulo, ele diz aqui, essa morte deve ser anunciada. E tem um período para essa morte ser anunciada. Essa morte deve ser anunciada até que ele venha. A ceia é uma demonstração de que efetivamente houve uma morte. E por que houve essa morte? Qual foi o motivo dessa morte? Porque Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos viver. Eu anuncio a morte dele para declarar que eu sou vivo hoje em Deus, por causa da morte de Cristo Jesus, que me dá acesso. A morte dele me deu acesso. O sangue do Cordeiro me dá acesso no Santíssimo. No Santíssimo. O sangue me dá esse acesso. O sangue. Então ele precisou morrer para que nós pudéssemos ter vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos perdidos, mortos, literalmente, espiritualmente dizendo, nós estávamos mortos dos nossos pecados. E para que nós pudéssemos ter vida, Jesus precisou morrer. Sem essa morte, não haveria vida. E aqui é muito importante a gente ir compreendendo essa questão da ceia. Por quê? Porque a ceia, por vezes, ela é muito mal compreendida e por vezes ela é equivocadamente dada para ela um poder para a ceia que ela não tem. E também, você pode perceber, talvez isso aconteça no seu contexto, aí na comunidade no qual você está inserido. Na nossa aqui, por exemplo, nós não avisamos quando nós vamos ter a ceia. Não tem um dia específico, não tem um domingo certo, não tem nada. A gente, conforme a direção, a gente faz. Mas tem muitos lugares que é definido, ou primeiro domingo, segundo domingo, penúltimo domingo, sábado, cada comunidade tem o seu momento. E nesses lugares que já tem uma pré-definição, você pode perceber que na maioria das vezes, o chamado culto da Santa Ceia, que é assim que muitos chamam, o culto da Santa Ceia costuma ser o culto que mais vem pessoas no mês. É o culto que mais enche. Porque as pessoas primeiro que pensam que nesse culto tem um poder especial que os outros não têm. Que ali tem um momento muito especial, muito mais poderoso, que os outros não têm. Isso é um equívoco. A palavra de Deus em nenhum momento nos dá nenhuma base, nenhum fundamento para eu pensar assim. Segunda coisa, nós pensamos que se por acaso não aparecer nesse dia, pode acontecer coisas terríveis comigo, que eu tenho que participar da ceia. Então, na verdade, o valor que nós estamos dando é um valor religioso, e não um valor por revelação. Nós vamos entender por que nós temos que compreender isso. Quando Jesus fala assim, e Paulo repete isso, fazer isto em memória de mim, fazer isto é uma ação nossa. Nós é que temos que fazer isto, igual o que eu estou fazendo aqui, façam vocês também, façam isto. Celebrem também isso, façam isso que eu estou fazendo. Partam um pão, compartilhem do vinho, do fruto da vide, façam isso, é uma ação nossa, é uma ação da igreja. Lucas capítulo 22, verso 19, fala exatamente isso, fazer isto em memória de mim. Ele fala, quem que deve fazer? Somos nós, a igreja. E por quê? Em memória de mim, memória dele, trazer a memória ele. O quê? Qual que é o propósito? Ele fala, fazer isso em memória de mim. A ceia é uma oportunidade para nós lembrarmos do sacrifício que Jesus
fez na cruz. Mas não somente disso. Sim, nós anunciamos a morte, mas é para lembrar dele. Porque por vezes nós lembramos das bênçãos, nós lembramos das alegrias, nós lembramos dos afazeres, dos ritos, mas às vezes nós não estamos lembrando dele. Lembrar do quê? Do que ele é. Lembrar quem Jesus é e lembrar o que Jesus fez. A ceia é para que nós façamos isso. Também é o momento que nós vamos refletir sobre quem Jesus é e o que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós. No momento da ceia é o momento que eu vou refletir, que eu vou meditar sobre isso. Nós vamos tratar disso também um pouquinho mais para frente. Porque ele fala lá no verso 26, vou repetir. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa palavra, fazer isso em memória de mim, essa palavra memória, no original é trazer a lembrança, trazer a memória, trazer a mente. Eu trago a minha mente. No original significa uma lembrança deliberada. Eu trago a memória. Eu faço isso, eu busco, eu mesmo, não é assim, não fico lá de uma forma mística, esquisita, extrema. Eu faço, eu trago a memória. Eu trago à memória aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus é. Eu trago a minha memória, para que eu possa estar me alinhando. Olha, ele fez isso, Jesus é isso, por causa disso eu tenho que... Aí você se alinha. Essa é uma postura nossa, individual. Nós ceiamos de uma forma coletiva, sim, nós vamos tratar disso também. Mas esse momento aqui de trazer a memória é um momento individual, onde cada um deve trazer a memória. É uma lembrança deliberada. Eu vou lá e medito naquilo que ele é e o que ele fez. Então eu preciso conhecê-lo, conhecer a palavra dele, para saber quem ele é e o que ele fez. Eu não posso ser um mero frequentador de culto, porque isso é muito pouco para conhecê-lo, para saber o que ele é, o que ele fez. Essa lembrança precisa ser algo deliberado e intencional. É algo que eu faço intencionalmente. E Jesus, quando ele inaugura esse tempo da ceia, ele, para nós, aqueles que creem nele, ele encerra o tempo da Páscoa judaica. Para nós, os cristãos, a Páscoa judaica não tem sentido. Eu sei que talvez isso possa te afrontar em algumas coisas, talvez isso possa mexer um pouco com você, mas essa é a verdade, porque aquela Páscoa, ela teve um propósito. Jesus inaugura um tempo muito maior, uma lembrança muito mais poderosa, porque a Páscoa era o povo judeu. Quem celebrava a Páscoa? Somente o judeu celebrava a Páscoa, e ainda celebra, né? Aqueles que ainda não creem que Jesus é o Messias, os judeus, somente o judeu celebra a Páscoa, e a Páscoa era a lembrança, a memória daquilo que Deus havia feito com o povo de Israel, a respeito da libertação do Egito. A Páscoa tinha essa finalidade. Eles se reuniam uma vez por ano para lembrar, trazer a memória, a lembrança, aquilo que Deus havia feito com o povo de Israel lá no Egito, libertou eles do Egito. Então uma vez por ano eles se reuniam e tinha todo um ritual, sim, para fazer. Tinha como o pão era para ser feito, o que tinha que estar participando lá do momento da Páscoa, as ervas amargas. Por que as ervas amargas existiam nesse contexto? Para lembrar que era um tempo de amargura, foi um tempo difícil de escravidão, e que Deus nos tirou aquele povo do Egito. Então a Páscoa tem esse propósito, esse simbolismo. E Jesus, ele transfere isso para a pessoa dele. Ele falou, não, agora eu tirei vocês de algo muito mais profundo, porque antes vocês estavam presos num lugar geográfico, lá no Egito. Eu tirei vocês, na verdade, da garra do pecado. Foi de lá que eu resgatei vocês. Não foi apenas do Egito, foi das garras do pecado, da morte. Porque você pode estar em qualquer lugar da face da terra e estar escravo do pecado e da morte. E foi para essa libertação que Jesus morreu na cruz. Ele nos libertou disso, e não simplesmente do poderio de uma outra nação. Jesus nos tirou de um poder espiritual que nos prendia, que nos aprisionava. Era uma questão espiritual que
Jesus fez foi maior. Para que a Páscoa também servia para o povo judeu? E ainda serve, né, para aqueles que acreditam. Lá em Êxodo capítulo 12 também diz que é para ensinar as crianças. Para ensinar as crianças o que significava a Páscoa. Eles tinham que ensinar as crianças. Quando as crianças iam participar da Páscoa, algumas perguntavam: o que é isso, pai? O que nós vamos fazer? Por que nós vamos fazer isso? E mesmo que eles não perguntassem, eles tinham a obrigação. Lá no verso 26 e verso 27 de Êxodo capítulo 12, diz isso: eles tinham que ensinar as crianças, para que eles também soubessem que um dia eles tinham vindo pela descendência deles de uma escravidão, e que Deus, com seu poder, os libertou do Egito. Então a Páscoa também servia para ensinar as crianças o que Deus havia feito. As crianças eram ensinadas. As crianças eram ensinadas. As crianças também eram ensinadas. Isso para passar de geração para geração. Geração para geração. Toda criança judia sabe te dizer por que ela celebra a Páscoa. Toda criança judia. Agora, será que toda criança cristã sabe dizer por que celebramos, por que participamos da ceia? A ceia, a ideia da ceia não pretende ser um memorial do nascimento de Jesus. Vamos celebrar o nascimento dele, ou a vida, ou até mesmo da ressurreição dele. Não é esse o propósito maior da ceia. A ceia é para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Em Mateus, lá no capítulo 26, no verso 26, fala assim: enquanto eles comiam, né, como eu mencionei aqui, Jesus estava com os discípulos enquanto eles comiam. Ou seja, você só come, e principalmente por isso dentro de uma cultura judaica, isso é muito forte. Você só come com quem você tem comunhão. Então, ali era um momento de comunhão, era um momento de estar junto, um momento de partilhar. Então a ceia do Senhor também e isso não pode ser perdido de vista nunca por qualquer cristão, significa estarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Não faz sentido alguém que participa de uma ceia que não tem comunhão com os irmãos. Não tem sentido. Na verdade, essa pessoa talvez não tenha nem entendido o que isso significava. Também significa que a comunhão com o sangue de Cristo e a comunhão com o pão, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, um pouquinho antes, no verso 16 e o verso 17, diz isso. Olha o que está escrito, 1 Coríntios 10, verso 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E ele fala no verso 17: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aqui é algo que nós precisamos entender. Se a pessoa frequenta uma comunidade e só vai no culto de ceia, porque aquele culto ela tem medo que se ela não for, de repente pode acontecer uma coisa muito ruim com ela não está entendendo nada. Porque eu sei, porque é uma forma de eu declarar o que eu estou vivendo, não só aquele instante, mas o que eu vivo. Aqui ele está dizendo aqui no verso 17, de novo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, um pão, um só corpo. Ceia é comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. Com o corpo de Cristo. Ela era tomada quando acontecia isso, quando toda a congregação se reunia. Eles esperavam todos se reunir, estarem juntos para daí partir o pão. Precisava haver uma comunhão. Tanto é que ele fala aqui no verso que nós lemos aqui, no final do verso 33, assim, do capítulo 11: pois irmãos meus, ou seja, irmãos meus, quando vos reunires para comer, esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Por que será que ele está dizendo para eu esperar os demais, os outros irmãos? Por que será que ele está
dizendo isso, Ele está orientando isso, está direcionando isso. Por que será? Porque não faz sentido ceiar sem estar em comunhão. Não existe sentido. Porque a ceia é um ato de comunhão entre cada cristão com o Senhor. E também um ato de comunhão entre os cristãos que serve para trazer a memória. Juntos, como corpo de Cristo, nós trazemos à memória a morte dele. E nós relembramos e declaramos publicamente porque estamos juntos. Porque um dia ele morreu. Para nos reunir juntos como um só corpo. Nós encontramos nenhum momento na palavra de Deus, nenhum momento na Bíblia diz, autoriza, nos dá fundamento para alguém participar da ceia sozinho. Participar da ceia sozinho. Imagina, a pessoa está em casa, em qualquer lugar. Hoje eu estou a fim de participar da ceia. Hoje eu vou ceiar. E pega lá um pãozinho, pega lá, eu estou ceando. Não existe nenhuma base na palavra de Deus para alguém fazer isso. Não existe nenhuma base para alguém participar da ceia sozinho ou fora da assembleia da igreja. Porque de repente alguém pode, na sua loucura mental, dizer assim, eu estou com meus amigos aí do mundo aí, eu vou pegar e vou fazer uma ceia com eles aqui, vou ceiar. Não, por quê? Porque a ceia é para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós vamos tratar disso também. Ninguém pode tomar a ceia sozinho, porque fala sobre sentar à mesa. Sentar à mesa, o sentar à mesa é sentar junto. Sentar à mesa para comer junto. Sentar à mesa para comer junto. Mesa do Senhor é koinonia. Koinonia, palavra no original. Koinonia, comunhão, koinonia. Koinonia, comer junto. Existiam dois símbolos, como nós estamos falando aqui, para tratar sobre o corpo e o sangue, que era o pão e o vinho, o fruto da vide. Pode ser o suco, o fruto da vide. E aqui, nesses dois contextos aqui, o pão, quando Jesus parte aquele pão ali naquele momento da Páscoa, era pão sem fermento, pão asmo. Que o fermento tinha muitos simbolismos. Por que eles não comiam o pão com fermento? O fermento tinha um simbolismo principalmente de falar sobre a hipocrisia, sobre uma falsa doutrina, sobre impureza, sobre algo que não tem a ver com a palavra de Deus, sobre um engano. O fermento tem esse propósito. O fermento é um engano. Quando você vai fazer um bolo e põe fermento, na verdade você está enganando, porque aquele bolo vai crescer, não por causa da massa, mas por causa do fermento. Você está enganando, né? Você vai enganar, né? Vai gerar uma coisa que não é irreal. O fermento vai trazer um crescimento que não é um crescimento verdadeiro, genuíno. Aquele bolo cresce não é por causa da massa, mas por causa do fermento. Então, o pão comer sem pão, sem fermento, significa o seguinte: quando nós estamos celebrando, quando nós estamos participando da ceia, não pode haver entre o corpo de Cristo, o povo de Deus, nenhum tipo de fermento, uma falsa doutrina, uma hipocrisia, mentira, corrupção moral, engano. Isso tem que estar fora. Nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de rito religioso, nenhum tipo de dogma que possa trazer apenas uma relação religiosa. Essas coisas têm que sair fora do nosso meio. Sabe, essa relação desse sacrifício, desse momento que Jesus fez com a nossa salvação é muito clara, porque ele fala assim: porque isto é meu sangue. Isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Você acha que Jesus derramou o sangue dele na cruz porque ele estava querendo fazer um negocinho diferente? Se fosse para trazer para a linguagem de hoje, para postar para as redes sociais, fazer uma live, um ao vivo, vou fazer um ao vivo aqui, um negócio diferente, vou derramar um sangue aqui, vai bombar nas redes sociais. Não, tinha um propósito. É para que o sangue derramado pudesse remir os meus e os seus pecados. Os nossos pecados foram remidos pelo sangue de Jesus. Ele paga o preço. Ele paga o preço que deveria ser pago por nós. Ele me reme. E remir, a remissão significa o seguinte: não existe mais dívida. Você era devedor, mas veio alguém aqui e pagou um preço muito, muito alto que você não tinha condição de pagar. Então, essa relação com a nossa salvação é muito clara. É muito clara. E aqui,
continuar falando dessa questão do fermento, ele fala assim lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Não tem outro. É o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Uau! A Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Não tem outro. Por isso que eu não celebro a Páscoa. Aí você pode dizer assim, mas nós celebramos a Páscoa lembrando do sacrifício de Jesus. Ok, mas a ceia tem esse propósito. Ele é o Cordeiro Pascal, que foi imolado no meu lugar. Um cordeiro que não tinha pecado, que não tinha erro, que não tinha falhado. Por isso que nós temos que tirar todos os dogmas humanos, todos os ritos religiosos, todo sofisma, todo engano, toda mentira do nosso meio. Todo fermento tem que ser tirado. Aí nós podemos perguntar assim, mas quando que nós devemos efetivamente participar, observar a ceia do Senhor? Quando que isso deve acontecer? Tem um dia específico, um momento específico? Quando isso deve acontecer? Jesus não deixou isso, claro. Na verdade, ainda Jesus nem tratou disso. Não existe um dia específico. Jesus mostrou apenas para os discípulos como que era aquele momento, como deveria ser feito. O que deveria ser feito. Mas quando? Não, ele falou assim, olha, quando vocês estiverem juntos para comer e beber desse cálice aqui, façam isso em memória de mim. Não tem um dia específico. É no domingo? É no sábado? Mas é num mês específico? Tem um dia específico? Não, não tem. Não tem. Algumas igrejas, principalmente lá no começo, há tempos atrás, algumas igrejas faziam isso todas as vezes que eles se reuniam. Porque eles levaram para o literal, todas as vezes que comerdes e beberdes. Mas nós entendemos hoje que não é todas as vezes que você se reúne, mas é todas as vezes que você se reúne com esse propósito, de comer e beber do cálice, do pão e do cálice. Façam isso em memória de mim. Então não tem um momento específico, não tem uma situação específica. Agora, muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a assim, quem pode participar da ceia do Senhor? Quem pode? Qualquer um pode. Qualquer pessoa pode participar da ceia? Qualquer um. Não, não é qualquer pessoa que pode participar da ceia. Primeiro que a ceia é um ato que nós fazemos no natural, mas que tem um propósito espiritual. É uma questão que envolve uma questão espiritual cheia de simbolismos espirituais para que nós possamos compreender o que Jesus fez, o que Jesus estabeleceu para nossas vidas. É um ato espiritual. Então, só pode participar da ceia aqueles que estão em comunhão com Ele. Não faz sentido nenhum alguém participar da ceia do Senhor se não está em comunhão com o Senhor. Não faz sentido alguém participar da ceia, declarar a morte, anunciar a morte dele, até que ele venha, se eu não creio nele, se eu não vivo para ele, se eu não estou em comunhão com ele. Não faz sentido, porque a ceia é dele. A ceia é dele. Então, se a ceia é dele, não faz sentido eu participar se eu não estou com ele, se eu não vivo com ele, se eu não me relaciono com ele, se eu quebrei minha relação com ele. Então quem que deve participar? Quem está em comunhão com Ele. Todos aqueles que estão em comunhão com Ele podem participar. Mas Márcio, eu me converti semana passada, eu me entreguei completamente para Ele, eu me entreguei minha vida para Ele, eu posso participar? Pode. Não tem que fazer cursinho antes? Não. Não tem que pegar um certificado, uma autorização especial de uma autoridade eclesiástica? Não. A Bíblia não estabelece em nenhum momento isso. Pelo contrário, quem participa da ceia, quem está em comunhão com o Senhor. Independente se você é de uma denominação A, B, X, até o Z, se você está em comunhão com o Senhor, em comunhão efetiva, real, genuína, você pode participar.
Se você está em comunhão com o Senhor, em comunhão com o corpo de Cristo, você pode participar da ceia. Agora, aqueles que não estão no Senhor, não devem participar, porque não vai fazer sentido. Se eu não creio, se eu não vivo, se eu não entrego, se eu não estou nem aí, se eu não me importo, qual o sentido que faria de eu participar da ceia? Sentido nenhum. E se uma pessoa fizer isso por ignorância, Márcio, mas de repente tem alguém na reunião, participando ali da reunião, e a pessoa vai e pega o pão e o vinho, tem algumas pessoas que se assustam, ele pegou. Se ele está fazendo por ignorância, Deus sabe disso, Deus não vai levar em conta. Agora, se está fazendo, sabendo o que aquilo significa, o que aquilo tem a ver, qual que é a realidade daquilo, e mesmo assim, se eu não estiver alinhado com Deus, em comunhão com Deus e participo, aí é diferente. Por que nós entendemos que não deve ser servida a ceia para as crianças? Porque as crianças, elas não fazem uma coisa que Paulo nos orienta. Paulo fala assim: examine-se, pois, a si mesmo. Como uma criança de 2, 3 anos de idade vai se examinar? Vai saber se ela está participando de uma forma indigna ou não, como nós vamos tratar aqui. Agora, vocês podem dar a ceia para as crianças? Podem, vamos explicando, já vamos ministrando, como acontecia com o judeu, que ele tinha que ensinar as crianças. Nós podemos começar ensinando as crianças, não tem nenhum problema nisso, problema nenhum, mas eles não vão compreender efetivamente, não vão poder experimentar da realidade espiritual daquilo, porque eles não têm condição de se examinar. Agora, pode compartilhar com eles, dá para eles um pedacinho de pão para a criança? Pode, explica, vai explicando, vai ensinando, vai explicando, vai ensinando. Mas tem que tomar cuidado para não tratar aquilo, pode pegar, é pãozinho e suquinho. Não é pãozinho e suquinho nessa hora. Porque senão ele vai começar a pensar que aquilo ele pode fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, quando eu quiser. Algumas crianças, às vezes, a gente tem que saber, tem um jeito para administrar isso, ele come um pedacinho e pede outro. Dá mais. Porque não entende efetivamente aquilo, é compreensível. Mas o que importa é ter a consciência. Nesse momento nós temos que ter consciência. Quem faz parte dessa nova aliança, esses podem participar. Quem faz parte da nova aliança, esses podem participar. Estão autorizados, liberados. Por quem? Por uma autoridade eclesiástica? Não, pela palavra de Deus. E aqueles que estão em comunhão com o Senhor, em comunhão com o corpo, esses participam. Olha o que diz 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5, que trata aqui sobre uma coisa um princípio muito forte. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, se eu ando na luz, como ele na luz está, olha o que a Bíblia diz aqui: mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa aqui é uma verdade muito poderosa. Porque toda vez que a comunhão do corpo de Cristo, comunhão entre os irmãos, comunhão entre uns aos outros é quebrada, sabe o que isso significa? Que o sangue do Cordeiro, que o sangue de Jesus, o sangue do seu Filho, ele diz aqui, ele não vai mais nos purificar de todo pecado. Por quê? A purificação acontece na comunhão. Quando a Bíblia diz assim, é uma consequência natural em relação às coisas de Deus. Quando eu caminho com Deus, estou na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. Agora, quando você percebe que a pessoa tem muita dificuldade de comunhão, de relação, de relacionamento, de estar junto, qualquer coisa se fere, qualquer coisa se machuca, qualquer coisa sai do contexto de comunhão, é porque na verdade não está andando na luz. Porque andando na luz é uma condição de, não é um momento que Deus vem com a luz, aí daqui a pouco eu saio. É o culto místico. Saiu. Não, é o andar, é uma vida. Eu ando na luz, e por eu andar na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. E porque eu tenho comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Essa é a verdade do Evangelho. É por isso que não dá para brincar com as coisas de Deus, porque isso aqui é uma verdade espiritual. Isso é uma purificação espiritual. Não é uma purificação que você joga mata um bicho e joga um sangue do bicho numa pessoa para dizer que ela tem que fazer um sacrifício para conseguir alguma coisa com algum tipo de entidade ou coisa parecida. Não, é uma questão espiritual. Essa relação, essa comunhão entre os irmãos, quando é verdadeira, porque eu estou debaixo da luz, estou andando com Ele, estou andando na luz, eu me relaciono, tenho uma comunhão com os meus irmãos. O sangue de Jesus vai purificando todo o pecado. Até porque o pecado começa a perder lugar na minha vida. Não faz mais sentido o pecado, porque eu estou andando na luz e não nas trevas. A Bíblia me garante aqui, está dizendo para nós aqui, isso é uma garantia da palavra, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós lemos lá em Coríntios, que ele fala assim, no verso 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Essa palavra é forte. A Bíblia diz, se alguém participar da ceia de uma forma indigna, você vai ser réu do corpo e do sangue de Jesus. Essa pessoa vai ficar no mesmo patamar do soldado romano que botou ele naquela cruz, dos fariseus que o condenaram para a cruz, porque vai ser réu do corpo e do sangue. Mas essa palavra indignamente, ela tem sido mal interpretada, mal ensinada e equivocadamente gera um pânico às vezes no contexto de igreja. Porque essa palavra indignamente aqui não significa que aquela pessoa que participa de não é a pessoa, ela é indigna, não é que a pessoa é indigna. Então as pessoas também pensam às vezes sobre vestimentas. Você pode perceber que às vezes em igrejas um pouquinho mais tradicionais, o culto que eles chamam de culto de Santa Ceia, as pessoas costumam vir com uma roupa mais cuidadosa, porque eles levam até para esse lado, o indigno na questão das vestimentas. Aqui não está dizendo sobre a dignidade da pessoa ou a vestimenta, mas tomar indignamente significa que é a forma que eu participo da ceia. A pessoa que participa, não estou nem aí, isso aí é um pãozinho, isso aí é só um suquinho. Eu vou participar de qualquer jeito, não preciso pedir perdão para ninguém não preciso estar alinhado com nada não, eu não preciso estar com a minha vida com Deus não, isso aqui, isso é bem assim. Essa pessoa que toma dessa forma indigna, aí sim, é indigna. Essa palavra no original é a palavra anaxios, significa indignamente, irreverentemente. Eu não estou tendo reverência, eu não estou nem aí. E outra, tem algumas pessoas que para não ficar tendo mimimi, ficar pensando muito nos outros, sabe que a vida está torta, a vida está zoada, ele está com a vida torta porque ele está com a vida torta, porque ele decidiu estar com a vida torta. Aí ele fala assim, uma coisa eu vou tomar aqui para ninguém ficar achando que eu estou errado, e vai e toma. Está nem aí. Eu não estou em comunhão com Deus direito mesmo, não, nem orar eu estou orado mais, mas para ninguém ficar falando mimimi na igreja, porque na igreja tem muito mimimi, eu vou tomar aqui, não estou nem aí. Isso é tomar de forma indigna. Não porque você não é digno, porque nós e nós mesmos não somos dignos mesmo. Na minha condição humana, puramente humana, eu não sou digno. A minha dignidade foi comprada pelo sangue do Cordeiro. E não pela minha vestimenta, pelas minhas vestes, pelo meu palavreado, mas é pela forma que, se eu estou entendendo o que é ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Quando eu faço isso, ok. Agora, quando eu não compreendo isso, eu estou tomando de uma forma indigna. E o receio, a palavra é muito forte que ele diz aqui para a igreja. Você vai ser réu, culpado do sangue e do corpo dele. Essa palavra é muito forte. Aqui ele fala, no verso 28, ele começa no verso 28 dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que ele está dizendo aqui? Qual que é a orientação? O que nós devemos fazer? E aqui é outra coisa também que muitas vezes é ensinado, praticado e vivido de uma forma equivocada.
Aqui é outro momento que é individual. Cada um deve examinar-se a si mesmo, não é eu examinar o outro. Deixa eu ver se a esposa do fulano está bem. Deixa eu ver se aquele presbítero está legal. Deixa eu ver se aquele irmãozinho está bem com Deus. Não, esse momento é um momento que você examina a si mesmo. Você não tem que examinar nem teu esposo, nem tua esposa, nem teu filho, ninguém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar-se. O que significa essa palavra examinar-se? Essa palavra examinar-se, ela significa também investigar-se, olhar-se para você e se investiga. Olha bem, veja você mesmo, a si mesmo, olhe para você e veja se você está tudo legal com Deus, está bem, se você está em comunhão, ou se você está com alguma coisa estranha, esquisita, com ranço, com mentira, com engano, com prepotência, com preguiça, com maledicência, com adultério, com alguma coisa, e você está ali escondidinho, que só você e Deus sabe, que Deus sabe de todas as coisas, conhece tudo o que você faz, mas Ele quer que você se examine a si mesmo. E ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba. Aqui qual é o problema? Muitos contextos de igreja parece que tem um clero, um grupo de pessoas muito poderosas e muito santas, que estão acima dos outros, que eles são capazes de dizer: irmão, você não pode, irmão, você não pode, porque nós entendemos que a sua vida não está alinhada, então você não tem que participar da ceia. E exclui uma discriminação. Pode até ser que às vezes as pessoas estejam nessa condição, mas ela tem que entender, porque se ela não entende, se ela não faz isso e não compreende, não se arrepende, ela vai ser ré. Agora, e se ela se arrepender? E se a pessoa se arrepende, e se examina, e se arrepende? Ela faz um exame, ela se investiga, ela olha para ela se investiga e fala: olha, não está legal, mas Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo, eu venho pedir que o Senhor agora venha intervir nessa situação, eu me conserto agora. E você confessa, não precisa nem confessar verbalmente, você e o Senhor ali. A Bíblia diz que depois que você faz isso, você coma e beba. Não deixa de comer e beber. Você só deve deixar de comer e beber se você não se arrepender. Aí não coma. Porque se você fizer, você vai estar enganando, você vai estar mentindo, você vai estar usurpando, você vai estar deturpando, você vai estar comendo de uma forma indigna. Agora, se você fez esse autoexame e se alinhou, coma, beba, participe desse momento. Ele morreu por nós. Participe. Agora, não engane, não minta, porque toda vez Deus nos dá uma oportunidade para nos acertarmos, para nos corrigirmos, para nos arrependermos. E aí, nesse momento, nós devemos. Ninguém tem autoridade. A palavra não dá autoridade para ninguém. Nem pastor, presbítero, reverendo, arcebispo. Ninguém pode dizer para o outro se ele deve ou não participar. Agora é evidente, nós sabemos também, né? É bom abrir um parênteses aqui. Se a liderança da igreja conhece um contexto ali que está exposto de um pecado muito, já é conhecido, e a pessoa mesmo assim se envolve, depois chama o irmão na conversa, no canto e põe no prumo, alinha, chama para conversar. Mas eu não tenho como conhecer o coração do ser humano. Eu e você, nós não temos esse poder de fazer isso. Essa Bíblia diz que quando as pessoas fazem isso, elas não estão entendendo isso. Olha o que acontece aqui. Verso 30. Verso 29 fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo e para si. Mas o verso 30 fala assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui é a igreja. Esse muitos fracos, doentes e não poucos que dormem, não é o mundo. É entre vós. Entre a eclésia.
fracos, doentes e não poucos que dormem. Dormir aqui é a linguagem que se utilizava antigamente para falar sobre morte. Mas você pode falar, mas ninguém morreu. Mas fracos e doentes. E eu fiquei meditando sobre isso. Eu fui buscar o que significa essa palavra fraco no original. Essa palavra fraco, por exemplo, no original é sem força, não forte, claro, mas é fisicamente ou moralmente. Pode ser fisicamente, a pessoa está fraca fisicamente, mas moralmente também significa sem força, vivendo em estado de fraqueza, de um esgotamento. E às vezes a gente percebe assim, mas por que aquela pessoa vive tão sempre esgotada, enfraquecida, sempre está com uma demonstração de fraqueza, é porque não está entendendo o corpo, não está discernindo o corpo, porque a Bíblia diz o verso anterior aqui, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem discernir o corpo aqui, esse corpo aqui pode ser o corpo mesmo de Cristo, aquele que Ele fez por nós, morreu lá no madeiro, mas é o corpo de Cristo também, o corpo místico de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja dele. Eu não discerno que eu faço parte do corpo, o que significa o corpo de Cristo. Eu não me importo muito com o corpo de Cristo, eu não me importo muito com a igreja, só me importo com Deus. Na verdade, Deus é o meu motivo de ser, aleluia, glória a Deus. Mas se você não estiver discernindo o corpo, Ele disse, por causa disso, muitos estão fracos, doentes e dormem. Algumas vezes, não, isso é lógico, isso não é uma matemática, isso não é sempre assim, mas algumas pessoas que têm uma doença muito que nunca cura, nunca sara, e está na igreja há 300 mil anos. Às vezes você vai conversa um pouquinho mais profundo, você vai sondar e às vezes tem coisinhas no coração da pessoa que está ali, ó, e ela não entende por que de repente está vivendo aquilo. Porque não discerniu o corpo de Cristo, o que Jesus fez por ela no madeiro, e por que Ele colocou ela dentro de um corpo de Cristo. E sem discernir isso, por que vivem doentes? E as pessoas põem culpa ainda no diabo. E aqui em nenhum momento a Bíblia diz que é culpa do diabo. A culpa é porque não estamos discernindo o corpo. E por causa disso estão fracos, doentes, e outros já até dormem. O diabo nem tem culpa num processo desse. O diabo às vezes não precisa nem fazer nada para trazer fraqueza para o corpo de Cristo, doença, indiferença. Não. Se nós não estamos discernindo nossa comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, bagunçou, deu ruim. E ele fala isso porque, ele fala assim no verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós temos que nos alinhar com Deus. Nós temos que nos ver em Cristo Jesus, e o que Ele fez por nós, e porque aquilo que Ele fez com nós não tem mais como eu continuar com a minha vida. Quando Jesus Ele fala assim, coma esse corpo, coma esse pão que é o meu corpo, essa palavra aqui, no grego, é a palavra soma, corpo, que ela é uma tradução do vocábulo aramaico gup, que significa não apenas corpo, mas significa também a própria pessoa, o próprio eu da pessoa. Quando Jesus fala assim, coma do meu corpo, é como se estivesse assim, coma de mim mesmo, coma o que eu tenho de mim mesmo, porque lá em João capítulo 6, a partir do verso 51, ele diz assim, eu sou o pão que desceu do céu. E existia um entendimento, e esse entendimento tem um princípio espiritual atrás disso, que toda vez que alguém oferecia algo, comia algo que foi oferecido a alguém, alguma entidade, por exemplo, é como que aquela pessoa estivesse internizando aquela pessoa. Esse é o princípio. Então toda vez que eu estou participando da ceia, na verdade existe o princípio também de comer desse sangue, de comer desse pão e tomar desse sangue. Significa que como se eu estivesse fazendo com que Jesus, a natureza do próprio Jesus, eu fosse absorvesse ela. Não de uma forma natural, mas de uma forma espiritual. A natureza de Cristo Jesus começa a fazer parte de mim. É uma forma de eu também experimentar da natureza dele, porque a Bíblia diz que Cristo agora habita em mim. Então a natureza dele, como se a natureza de Jesus, quem ele é, me influenciasse. Por causa disso eu agora começo a me tornar como ele é. Por isso que é muito importante, isso é uma coisa muito séria. É o corpo e o sangue dele. Não é de um cabrito, não é de um bezerro, não é de uma galinha oferecida numa sexta-feira à noite. É o sangue do Cordeiro. Ele foi colocado à mesa.
E aqui diz, para nós relembrarmos o que nós lemos: e tendo ele dado graças, ele partiu o pão e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E em Isaías 53, a partir do verso 5, diz o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É isso que nós temos que trazer à memória. Naquele momento da cruz era isso que estava acontecendo. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Participar da ceia é trazer isso à memória. O que aconteceu naquele dia, naquela cruz. Se nós pudéssemos sentir apenas uma chicotada só que ele levou, nós nunca mais seríamos o mesmo. Não precisa levar todas, não, é uma. Se eu levasse uma chicotada só da que ele levou, eu nunca mais seria o mesmo. Mas espiritualmente dizendo, Jesus fez tudo isso, tomou essas chicotadas, sofreu tudo o que sofreu, por causa das minhas transgressões, das suas transgressões. O sangue do cordeiro, o cálice, significa a vida, como nós falamos aqui. E lá em Hebreus capítulo 10 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. Por causa do sangue de Jesus, eu tenho acesso ao Santo dos Santos. E eu falei: cheguem vocês, com um coração sincero, com uma plena certeza de fé, com o coração purificado, a sua consciência limpa de todo pecado. Chegue, entra. O sangue do cordeiro te deu esse acesso. Nenhum sangue de cabrito, nenhum sangue de bode, nenhum sangue de nenhum animal, de pomba, de rolinha, de galinha, podia te dar esse acesso. Mas o sangue do cordeiro, o cordeiro pascual, o cordeiro, nosso cordeiro pascual, nos deu esse acesso. Nós temos que fazer isso, trazer a memória de que Deus nos visitou, esteve entre nós, morreu, ressuscitou e agora habita em nós. E a Bíblia diz que nós temos que fazer isso até que Ele venha. Até que Ele venha, nós devemos fazer isso. Trazer a memória, estarmos em comunhão com Deus, comunhão com o corpo, até que Ele venha, anunciar a morte dEle, até que Ele venha. Quando Ele diz assim, até que Ele venha, sabe o que isso me diz? Sabe o que isso diz para nós? Que existe uma garantia, uma certeza, uma coisa que nós não precisamos de forma alguma duvidar, porque é uma garantia que a palavra nos dá, que se é até que Ele venha, significa que é certo que Ele virá. É certo que Ele virá, é certo.
até que Ele venha. Ele vai vir. Ele vai vir. E depois que Ele vir, aí não precisamos mais anunciar a morte dele. Acabou. Para finalizar, eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Romanos 8, a partir do verso 31. Olha só o que aquele sacrifício nos proporcionou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Isso aconteceu por causa do sangue derramado naquela cruz, por causa daquele corpo que foi partido por nós. Nada poderá nos separar do amor dele, nada, nada, altura, profundidade, presente por vir, nada, nada, porque ele já pagou o preço por nós já fomos comprados pelo sangue dele. Por isso que nós, como igreja dele, igreja do Senhor, não podemos brincar com as coisas de Deus, com as coisas do Pai, porque o preço foi pago, foi muito alto, muito alto. Foi muito alto. Quem poderá nos separar do amor dele? Nada. Nada. Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, fiquem firmes no Senhor. Fique firme com Ele, com a igreja dele. Não com uma instituição religiosa, não, é com a igreja, o corpo vivo, o corpo de Cristo. Seja uma parte do corpo saudável. Discerne o corpo, examine a si mesmo, viva com Ele, ande na luz, como na luz Ele está, porque nele não há trevas, porque nem nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Que Deus te abençoe, que você possa estar sempre podendo participar da ceia do Senhor, sempre com o coração limpo, puro, compreendendo esse momento que não é um rito religioso, não é um sacramento, é uma demonstração de vida, de comunhão, de revelação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.